Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão retiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecar, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, a não ser por motivos de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não julgarás falso, mas cumprirás o teu mandamento, o teu juramento feito ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não poderás tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno.
Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs presentes aqui na sede da comunidade Corpo Místico de Cristo e aqueles que nos acompanham em suas casas, caríssimos amigos missionários, colaboradores desta obra missionária da comunidade Corpo Místico, nós estamos celebrando hoje o 6º domingo do tempo comum. A liturgia desse domingo nos chama a atenção nas leituras sagradas para que nós verdadeiramente não tiremos do nosso olhar, da nossa mente, do nosso coração, o dom que nos foi entregue, a salvação eterna. E esta salvação se torna realidade quando nós nos tornamos homens e mulheres apaixonados pela palavra de Deus, pelo reino de Deus, não apenas cumpridores, não empregados da obra de Deus, mas quem ama está disposto a sacrificar a própria vida. Quem ama não mede esforços para fazer a vontade de Deus. E é muito diferente de quem simplesmente se acomodou, se acostumou com aquilo que o Senhor pede. De modo que nós precisamos ser homens e mulheres arrebatados pelo dom de Deus. Homens e mulheres que, tendo experimentado o dom de Deus, não nos acomodamos, não nos acovardamos, mas pelo contrário, oferecemos o melhor de nossas forças, o melhor da nossa vida, para que o reino de Deus se concretize nesse mundo. Já dizia o Papa Bento, falando aos jovens, não tenham medo de dar o melhor da sua juventude, não tenham medo de oferecer aquilo que há de melhor nas vossas vidas, e o Senhor os recompensará. De modo que a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiástico, vai nos lembrar que Deus, de fato, nos mantém vivos na sua obra, no seu reino, quando nós cumprimos os seus mandamentos e guardamos a sua palavra. Para diante de ti, Ele colocou o fogo e a água. O Senhor nos dá a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Nos dá o discernimento, nos dá a sabedoria, para não perdermos de vista o caminho para o qual o Senhor nos chamou, sem perdermos de vista os valores do Evangelho. Certamente, meus irmãos, para nós que vivemos nesse tempo, guardar os mandamentos de Deus, guardar a lei de Deus, se torna cada dia mais difícil. Sobretudo porque muitos de nós nos expomos às ocasiões de pecado. Porque ao invés de reconhecer que somos fracos, nós muitas vezes exibimos uma força que não temos. Jesus dirá no seu Evangelho, sem mim nada podeis fazer. Quando nós confiamos demais nas nossas forças, quando confiamos demais em nós mesmos, nós fracassamos. Temos que confiar na graça. Temos que nos deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. Por isso o autor sagrado do livro do Eclesiástico vai lembrar a cada um de nós como é necessário guardar, como é necessário proteger, como dirá também São Paulo. Esse tesouro nós carregamos em vasos de argila, para que se manifeste em nós a glória de Deus. A carne não é fraca coisa nenhuma, como alguns dizem. É forte e nos arrasta para o mal e nos arrasta para o pecado. O espírito é que muitas vezes está fraco. Nós confiamos demais nas coisas humanas, confiamos demais na esperteza humana, e o diabo se serve disso para nos fazer de fato fracassar,
perder o rumo para o qual o Senhor nos chamou, que é o caminho da santidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não fujamos do dom de Deus, mas sejamos perseverantes. O próprio São Paulo dirá: quem perseverar até o fim ganhará a coroa da justiça. Na carta aos Coríntios, o mesmo São Paulo, na liturgia de hoje, vai nos chamar a atenção quando ele diz que fala da sabedoria de Deus e não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos, porque eles estão voltados para a destruição. Quem se considera sábio para as coisas do mundo, caminha para o fracasso, porque deposita a sua confiança naquilo que pode ver, naquilo que pode fazer, naquilo que pode exercer, e não deixa que a verdadeira sabedoria se realize, concretize-se em nós. São Paulo nos lembra que para nós estão reservados dons ainda maiores. Em outra passagem, ele mesmo dirá: aspirai os dons mais elevados. Não nos contentemos apenas com as pequenas migalhas. Não nos contentemos com as coisas baixas, mas busquemos o céu. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que Ele nos deu a sua graça. É para isso que nós estamos aqui, para atingir o grau maior da vida eterna, que já começa hoje. A santidade, a vida eterna, não será apenas quando morrermos, mas é hoje, é agora, nas nossas atitudes, nas nossas práticas, na maneira como nós vivemos, na maneira como nós nos comportamos, nas pequenas e nas grandes coisas. Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Se nós estamos esperando acontecer coisas grandiosas na nossa vida, milagres, se não partimos daquilo que é pequeno, não alcançaremos nunca o dom de Deus, porque é nas coisas miúdas que Ele se manifesta, é nas coisas do dia a dia que Ele se revela a nós. Por isso no Evangelho, Jesus faz um alerta: nenhuma vírgula da lei será abolida sem que se cumpra. Foi para isso que Ele veio. Ora, a lei antiga dizia: não matarás. Jesus vai dizer: quem se encolerizar contra o seu irmão se torna réu no tribunal de Deus. A lei antiga dizia, os mandamentos dizem também: não pecar, não desejar a mulher do próximo. Quem olha, quem deseja, quem procura, quem alimenta uma vida sexual desenfreada, ou quem, de fato, com os próprios olhos, já está cometendo adultério. O que é tudo isso? É para dizer, meus irmãos, que cumprir as normas é muito pouco. Quem ama é capaz de coisas maiores. Olhemos para a vida dos santos e santas de Deus. Quantas vidas edificantes, quantas coisas extraordinárias realizaram. Mas por que realizaram? Porque não foram apenas cumpridores de normas e de regras, mas viveram na própria carne a vida do Evangelho. São Paulo dirá: a lei mata, mas o Espírito edifica. Por isso, tenhamos cuidado quando nós vivemos uma vida cristã muito escrupulosa, uma vida observante das rúbricas, dos detalhes, mas vazia do amor de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que de fato se entrega por inteiro. Eu não posso ter um pé aqui na comunidade e outro no mundão. Não posso consagrar a minha vida aqui
e lá fora viver de forma desordenada. Não se pode servir a dois senhores. Ou se amará a um e odiará a outro. Por isso, o evangelho de hoje, a liturgia de hoje, nos convida ao mais de Deus. E o que é este mais? É estarmos de fato dispostos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, a fazermos muito mais do que aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Cumprir os mandamentos é muito pouco. Fazer a observância dos estatutos da comunidade é muito pouco. Ave Maria, tem gente que não cumpre nem o que está escrito, né? O mínimo. Não nos contentemos com o mínimo. Eu digo sempre que a nossa crise, seja na comunidade, seja na igreja, é uma crise de fé, é uma crise espiritual. Por quê? Porque quando nos falta Deus, verdadeiramente, quando nós não fazemos a experiência de Deus, não estamos dispostos a sacrificar a nossa vida. Não estamos dispostos ao mais que o Senhor nos pede. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, deixemo-nos tocar pelo Senhor nesta Santa Eucaristia. Nos deixemos questionar por Ele, para que a nossa vida cristã, para que a nossa vida de consagrados, de membros desta comunidade, não se torne uma vida medíocre, uma vida de faz de conta, mas uma vida que vale a pena ser vivida. Que atualizemos, que vivamos com ardor missionário o carisma que o Senhor deu a esta comunidade, com fé, com esperança, com caridade, não cumprindo apenas o mínimo. Tem gente que já entra na comunidade fazendo o mínimo, depois do meio por fim já não faz mais nada, não é? Dizia a nossa beata Maria Pia, as primeiras irmãs da nossa família religiosa: uma boa noviça, uma ótima noviça será uma ótima freira, mas uma boa noviça será uma péssima freira. Alguém que entra na comunidade sendo apenas bom, vai ser muito ruim no final, porque ela começou dando muito pouco, começa se arrastando, não vai se levantar. Deu o máximo, foi para o máximo que o Senhor nos chamou, não foi para o mínimo. Não foi apenas para as coisas ordinárias, foi para algo extraordinário. É assim que o Espírito Santo de Deus age em nós. Age em nós para coisas maiores. E se isso não está acontecendo ainda na sua vida de consagrado, de consagrada, de cristão, de cristã, alguma coisa está errada. Se nós nos acomodamos a uma vida de sombra e água fresca, e tem gente às vezes que vem para a comunidade à procura de sombra e de água fresca, que os outros me sirvam, que os outros ofereçam o seu melhor a mim. Olha, eu já estou na comunidade há tantos anos, pois deveria ter aprendido que o caminho da comunidade é de serviço, de amor e dedicação, não para ser. O próprio Senhor dirá: eu não vim para, pode dizer, eu não vim para ser, mas e para dar a vida por nós. Peçamos a nosso Senhor este mais na nossa vida, esse desejo sincero de avançar para águas mais profundas, para uma vida mais santa, para uma vida mais entregue, para uma vida que não mede esforços, para uma vida pronta diante de Deus, para o mais, para o melhor, para o máximo, não para a mediocridade, não para a acomodação, mas para o entusiasmo, para a alegria, para o dom, para a entrega. Que o Senhor nos ajude, que não nos falte o seu Santo Espírito, para que verdadeiramente possamos avançar
com mais amor, com mais fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.